Olá, seja bem-vindo ao nosso THI, Teologia Itinerante, um local onde a Bíblia é interpretada, levando em consideração, a sua audiência, o seu texto e o seu contexto. Hoje, de forma atípica, vamos analisar a Bíblia e os símbolos. Ante tantos símbolos que a Bíblia nos apresenta, hoje vamos nos debruçarmos somente em 3 deles: o Sol, a Lua e as estrelas, porque ambos em conjunto formam uma unidade, motivo pelo qual preciso que você esteja no local mais confortável possível, papel e caneta ou bloco de anotações, porque você vai precisar, mesmo esses textos estando explícito nas Escrituras, o que nós vamos analisar aqui realmente vai saltar aos seus olhos e você vai se maravilhar, e hoje você vai identificar o porquê que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. E desta forma, sem mais delongas, vamos àquilo que nos propomos a estudar: a Bíblia e os símbolos. Quais símbolos vamos analisar hoje? O símbolo do Sol, da Lua e das estrelas. O Sol já aparece nos primeiros capítulos de Gênesis e, no decurso do tempo, com a revelação progressiva da palavra, o Sol, que é uma criação literal, lá em Gênesis, capítulo 1, no decurso do tempo, com o passar do tempo, vai tomando algumas proporções que passa desapercebido nas primeiras leituras das Escrituras. Da mesma forma, a Lua e também as estrelas. Porém, o que nós vamos estar desvendando aqui, cada um deles em separados e simultaneamente em conjunto. E esses 3 que já aparecem em Gênesis capítulo 1, e vamos ver como eles são tratados em todas as Escrituras até chegar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Biblicamente falando, eu preciso chamar sua atenção para que você descreva, assuma uma interpretação literal, simbólica das Escrituras. O nosso foco aqui no THI é fazer com que você pense, com que você responda com as suas próprias palavras, que você tenha uma intimidade com a palavra revelada de Deus, que você deixe de replicar aquilo que você ouviu dizer, mas que você passe a ter uma intimidade, uma afinidade com a palavra de Deus e com Deus da palavra. E para isso, deixa essa pergunta: biblicamente falando, o que você sabe sobre simbologia e tipologia? Observe essa pergunta. Eu não disse o que você ouviu dizer, mas o que você sabe. Você já parou para pensar sobre os símbolos e os tipos retratados nas Escrituras? Você tem uma posição pessoal? Ou você simplesmente vai citar pensadores? Como, olha, Beltrano diz isso, fulano diz aquilo, e vai citar obras. Aqui no THI é necessário que você crie uma identidade com a palavra de Deus. E, além do mais, se você nunca parou para pensar, ou já pensou, pergunto para você: qual a diferença entre simbologia e tipologia? Além de responder a pergunta, o que você sabe, é necessário também discernir
a diferença entre simbologia e tipologia. De forma sucinta, podemos afirmar que símbolo é quando animais, objetos ou seres inanimados deixam de ter a sua aplicabilidade literal e passam a ocupar um sentido figurado, diferente da posição original que havia no ato da sua criação, e passa a ter um sentido representativo simbólico. Cito como exemplos de símbolo o cordeiro, a rocha, a videira, o fogo, o tabernáculo, etc. Além do tema que iremos desenvolver neste encontro, o sol, a lua e as estrelas. Por sua vez, tipo é a figura de pessoas que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar um acontecimento futuro. Desta forma, temos o tipo e o antítipo. Portanto, forma ou antítipo é o tipo, ou seja, a figura que representa outra. Isto é, a parte espiritual de um tipo bíblico. Para ser considerado tipo ou antítipo, é necessário mais de uma verossimilhança entre eles. Cito como exemplos de tipo Abraão, Moisés, Arão, Salomão, Jonas e outros. Agora que já temos um norte a seguir, apresento a vocês os textos basilares para nossa reflexão. Então hoje vamos trabalhar exatamente esses textos. Pausa no vídeo, papel e caneta, de preferência anote o tema proposto dessa aula na capa ou contracapa da sua Bíblia, porque você vai utilizar isso em muitas mensagens, em especial esses textos que estão aqui em tela. Claro que aqui nós não vamos trabalhar todos estes textos, apenas alguns que são necessários para uma melhor compreensão daquilo que Deus criou em Gênesis 1 e que foi desenvolvendo, tomando conotações diferentes na história bíblica. Então nós temos aqui Gênesis 1, 14 a 19, Salmo 136, versos 7 a 9, Gênesis 37, versos de 9 a 11, Deuteronômio 4, verso 19, Salmo 84, 11, Malaquias 4, verso 2, Lucas 1, 78 e 79, Mateus 17, 1 e 2 e 1 Coríntios 15, 41. Antes de darmos seguimento, preciso também chamar a sua atenção de 1 Coríntios capítulo 15, que lá o apóstolo Paulo vai estar trabalhando a ideia da ressurreição. E ele vai dizer que tanto o sol quanto a lua têm glória própria. Então, mesmo o Sol tendo luz própria e a Lua sendo um satélite, ele vai dizer, olha, tanto um quanto o outro tem uma glória própria. Um não usurpa a glória um do outro. E antes de adentrarmos nesse tema propriamente dito, eu quero citar alguns conceitos que você deve pesquisar e desenvolver para uma melhor compreensão do que será tratado aqui. Vamos a eles. Se você desconhecer, por qualquer motivo, o significado
e o significante, essa palavra significado e significante, culto e cultura, texto e contexto, concreto e abstrato, ficará muito, mas muito delicado a compreensão desse tema. E se por algum motivo você desconhece o significado dessas palavras, vou repetir: significado e significante, culto e cultura, texto e contexto, concreto e abstrato. E geralmente esses temas, exceto culto, cultura, você vai encontrar as definições disso no livro de gramática, gramática de língua portuguesa, o nosso vernáculo. Agora, vamos dar início à nossa reflexão analisando o texto de Gênesis 1, 14 a 19. Em Gênesis 1,14, nos diz o seguinte: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para os sinais e para tempos, tempos ou estações, determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Você já parou para analisar o porquê que Moisés não menciona os nomes dos dois luminares, um que comanda o dia e o outro que comanda a noite? Já observou que ele fala que Deus criou os dois luminares? Não dá nome, não aparece Sol e Lua, como nós conhecemos atualmente. Aparece tão somente dois luminares. E o interessante é que o terceiro ele vai chamar de estrela. Mas ele dá nome às estrelas e às estrelas. Por quê? O que aconteceu naquele momento da revelação que ele não chamou o luminar maior de Sol naquele momento e o luminar menor de Lua, mas chamou as estrelas pelo nome? Então é necessário parar e refletir. Já parou para pensar que tudo que acontece ao nosso redor nos dias atuais, desde aquela época da revelação de Gênesis 1, onde não havia pessoas, veja, no momento que Deus cria, ele cria o literal. Ele cria terra, ele cria sol, lua, estrelas. Mas quando o homem entra em cena e o pecado chega até a criação original de Deus, o que era literal passa a tomar um simbolismo, que é o que nós vamos estar trabalhando aqui também. Então, já parou para refletir que tudo que acontece ao nosso redor é espiritual? Não? Como assim? Tudo é espiritual? Reflita um pouco, para, respira fundo e pense. O tempo, como nós o conhecemos hoje, e não como Deus criou lá em Gênesis 1, é uma divindade. O tempo é Cronos. A matéria que estudamos na escola, chamado de geografia, é uma divindade, que lá nós aprendemos, abra o Atlas geográfico.
Atlas é o nome de uma divindade. O céu, como conhecemos hoje, é uma divindade. Urano. A guerra tem por trás, as guerras em si, tem por trás uma divindade. Marte. E assim, sucessivamente. Não há nada nos dias atuais que não tenha um conceito espiritual. Portanto, quando paramos para refletir nos tempos modernos, entendemos, ou melhor dizendo, endeusamos a criação de Deus, tornando compreensível o porquê que Moisés não deu nome aos 2 luminares mencionados lá em Gênesis 1:16, mas nomeou as estrelas. Agora, vamos transcender no conhecimento das Escrituras. Pensar fora da caixinha a qual estamos inseridos. Contemple essa imagem. Pausa no vídeo, não temos pressa, a aula está gravada, você poderá ver, rever, fazer suas anotações, para podermos realmente chegarmos ao entendimento pleno das Escrituras. Como eu disse, pensarmos fora da caixinha. Essa é uma imagem muito utilizada pela astrologia. Aí falou, Oséias, você tinha um conceito aqui do THI tão elevado, agora vai trazer astrologia para o THI. O que isso tem a ver? É exatamente a proposta desse encontro, a Bíblia e os símbolos. Por que na astrologia o Sol é representado com aparência masculina e a Lua com aparência feminina? Você precisa responder essa pergunta, independentemente de como você aprendeu no decurso do tempo. Você acredita que essa imagem, usada pela astrologia, é uma imagem diabólica? Foi o diabo Deus quem inspirou o conceito dessa imagem? Antes de você responder essa pergunta, se foi Deus ou não que inspirou, se essa imagem é ou não diabólica, peço que você dê pause no vídeo e leia João 8, verso 44, para identificar quais foram a criação ou a invenção maligna. Pensando biblicamente, podemos compreender a aparência do Sol, da Lua e das estrelas terem na astrologia as imagens que tem, ou seja, a imagem de um homem e de uma mulher. Contemplemos como a Bíblia reanalisa a criação literal de Deus, o Sol, a Lua e as estrelas, considerando a revelação positivada, a revelação escrita, progressiva e seletiva. Dê pause no vídeo e leia Gênesis 37, versos 9 e 10. Após, retorne para prosseguirmos. Lembrando do texto e do contexto. Em Gênesis 37, versos 9 e 10, nós temos ali retratado 2 sonhos que José tem. E nesse tópico do Gênesis 37, versos 9 e 10, vamos refletir somente em um dos sonhos de José. Por isso, a importância de trazermos à memória o texto e o contexto. Aguardo você para analisarmos juntos. Boa leitura. Agora que você já leu Gênesis 37, versos 9 e 10, vamos analisarmos ou reanalisarmos juntos, você e eu. Nós temos aqui à esquerda de quem está assistindo a aula, Gênesis 37, verso 9, que diz assim:
Teve José outro sonho. Eis a importância do texto e do contexto. Teve José outro, porque ele teve um dos feixes de lenha. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Observe que o tema que estamos analisando hoje é exatamente isso. A Bíblia e os símbolos. Quais símbolos? O sol, a lua e as estrelas. Em Gênesis 37, verso 10, que está à direita de quem está assistindo o vídeo, quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Creio que numa leitura muito rápida, não deu para perceber os detalhes que consta no verso 9 e 10 de Gênesis 37. Então, nós vamos reanalisar em conjunto para estar identificando o porquê que na astrologia o Sol e a Lua têm a aparência de homem e de mulher. Observe que no verso 37, no verso 9 do capítulo 37, José retrata que teve um sonho. E no 37, verso 10, a sequência do sonho de José, a resposta que o pai dá vai seguindo exatamente a ordem do sonho de José. Observe que o texto diz assim, vamos ler o verso 9, em seguida o verso 10, para ficar claro. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, verso 10, quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, volta lá para o sonho de José agora, verso 9, tive outro sonho. Que sonho é este que tiveste? Verso 10. Aí ele diz, eis que o sol, e o pai diz no verso 10, a resposta, porventura viremos eis que o sol, o pai diz eu, agora o sol, que é uma criação literal de Deus, aqui em Gênesis 37, começa a tomar um sentido figurado, passando a representar o homem. O sol, diz o pai de José, eu, e a lua, e tua mãe. A lua agora toma uma conotação feminina, de forma simbólica. E 11 estrelas, e teus irmãos. Estrelas vai tomando uma conotação figurada, simbólica, tanto de filhos quanto de irmãos, mais de um. Nesse contexto, você vai observando que quando Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, ele fala assim, olhai para o céu, contai as estrelas do céu, assim serão a tua descendência. De novo, filhos de Abraão. Um número incontáveis. Olhai, conta as estrelas. Se for possível, assim serão os teus filhos. E, nesse contexto, aqui, o sol representa, aqui em Gênesis 37, uma figura masculina, a lua, uma figura feminina, e as estrelas, filhos, descendentes. No texto que eu apresentei para vocês, logo no início, você vai chegar também lá em Malaquias, que vai trabalhar agora uma outra conotação do sol, que é o sol da justiça, aplicando a Deus. Aí, além de Malaquias aplicar isso a Deus, também vai dizer que o sol da justiça nascerá e nós o contemplaremos. E o sol da justiça, depois, ele vai aparecer lá em Lucas, conforme citado anteriormente, dizendo que o sol da justiça nasceu. Então nós temos o nascer do sol e o pôr do sol como o nascimento, a vinda do Messias. Então, a primeira criação de Deus é literal, sol e lua e estrelas. O sol e lua e estrelas vai tomando conotações simbólicas, representando o homem, a mulher e a sua descendência, a sua prole. E depois, além de representar o homem e a mulher,
também vai representar Deus e o Messias. É essa proporção que nós temos que estar enxergando constantemente para não começarmos a nos encontrarmos lutando contra Deus, dizendo, isso que Deus fez, a gente vê em um outro contexto, fora da igreja, e vamos dizer, olha, isso é maligno, isso é do diabo, não tem nada do diabo. De acordo com João 8,44, o diabo criou apenas duas coisas. Você precisa revisitar o texto para responder. O que foi que o diabo criou? Porque o símbolo que a astrologia utiliza, nós estamos vendo aqui em Gênesis 37, que ela é mais bíblica do que qualquer outra coisa. Agora, pergunto a você, novamente, há respaldo bíblico de Gênesis a Apocalipse para a imagem que a astrologia aplica ao Sol e à Lua? Será que a parte final de Lucas, a parte final de Lucas 16, verso 8, se aplica a nós? Vamos ver o que está escrito lá em Lucas 16, verso 8, somente a parte final? Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Com este estudo, agora creio que você tem todo o respaldo para rever Apocalipse capítulo 12 e reanalisar as imagens descritas por João na ilha de Patmos. Observe que lá vai aparecer uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os seus pés e sobre a sua cabeça diademas com algumas estrelas. Observe que todo o simbolismo de Gênesis capítulo 1 vai chegar no Apocalipse de novamente todos eles em um único capítulo, num único versículo. E agora, acredito que você já tem condições, capacidade de revisitar o texto de Apocalipse 12 e chegar à sua própria conclusão. Independente do que você aprendeu, por onde quer que você passou, nessa caixinha que você foi inserido. E o THI está convidando você a pensar fora dessa caixinha. Porque a revelação do nosso Deus é muito maior do que aquilo que tem nos ensinado. E aqui, juntos, você terá sua mente dilatada, e uma vez dilatada, nunca mais você poderá pensar ou vai aceitar isso que estão fazendo com as Escrituras. E aqui tem o QR Code para você visitar o nosso blog. Lá também tem estudos escritos. E aqui no nosso canal, aulas gravadas, vídeos. E se você se sente representado por este canal, abençoado por esses estudos, cogite a possibilidade de você contribuir também financeiramente com este ministério, porque observe que são estudos 100% centrados nas Escrituras, onde não parte do achômetro do idealizador. Nós estamos analisando, reanalisando a revelação escrita, inserida na progressão da revelação do nosso Deus. Não esqueça de atentar logo abaixo do vídeo os comentários desta aula, ou seja, uma síntese do que tratamos aqui. Muito obrigado por ter assistido esse encontro, essa aula, e até o nosso próximo encontro.